O assunto é o pensamento e o tempo. A existência do eu. A existência desta pessoa com a qual nós nos confundimos. É algo presente no tempo. Nosso trabalho juntos é descobrirmos a verdade última sobre quem nós somos. Há uma verdade sobre quem nós somos. E essa verdade transcende o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir. O nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir é algo que ocorre no tempo e tem por base disso tudo esse movimento que é o movimento do pensamento em nós. Nós somos biologicamente e psicologicamente o resultado de ontem e de muitos ontens antes desse ontem. Nós somos o resultado do tempo, fisicamente e psicologicamente. Então, a pessoa que nós apresentamos ser, a pessoa que somos nesse momento, enquanto prevalece essa não verdade última, que é a verdade do nosso ser, a verdade de nossa identidade divina, enquanto isso não se mostra, aquilo que tem se mostrado, se apresentado, é essa entidade, é essa pessoa. A pessoa com a qual nós nos confundimos. Ela vive nesse pensar, sentir e agir. E isso é resultado do passado. Para muitos de nós, a nossa vida aqui nesse momento presente, ela é só uma reação do passado. Aqueles que realizaram o seu ser, realizaram a consciência da verdade sobre si mesmos. Eles não estão se movendo mais nesse tempo, nesse psicológico tempo, nesse modelo de condicionamento interno de identidade pessoal, que eu tenho chamado de identidade egóica. Então, a compreensão da verdade, o despertar, a realização de Deus é o fim para o passado, para esse passado psicológico. Biologicamente, nós somos o resultado desse passado. E psicologicamente, somos o resultado desse passado. Mas esse passado psicológico, ele pode terminar. E ele precisa terminar. Só então essa realidade de ser consciência, de pura consciência, que é a verdade divina de sua natureza essencial, pode estar presente. Então é quando paramos de viver no passado, para estar presente agora. Esse agora implica necessariamente esse aqui. A vida desta forma é a vida como ela é, sem mais contradição, sem mais conflito, sem mais sofrimento, porque é sem mais esse passado. Então, como entidades separadas, como pessoas, carregando esse eu, o que na psicologia é chamado de ego, nós estamos sempre carregando esse peso do passado, tentando dar a esse momento presente um significado.
que é impossível. A vida é algo acontecendo agora, aqui, nesse instante. Nesse momento não há o passado. E, no entanto, nós estamos lidando com esse momento a partir da memória, a partir desse ontem e desses milhares de ontens antes desse ontem. Então, nós somos esse resultado do tempo psicologicamente. Essa é a identidade egóica. Esse é o sentido do eu. E aonde entra o pensamento? O pensamento é esse elemento em nós que é memória. Todo o seu pensar, todo o seu agir e todo o seu sentir se baseia na memória. Essa memória é o pensamento. Esse pensamento é esse tempo que abaliza a existência de uma identidade separada da vida, do todo, da existência. Esse sentido de separação é o sentido de dualidade. Nosso trabalho juntos aqui é rompermos com esse sentido de separação, com essa dualidade. A dualidade é essa noção equivocada de um eu presente, agora, aqui. Esse eu é essa memória, que é o passado, que é o pensamento. A vida é algo presente e não há um eu, não há uma entidade presente nela. Uma entidade é um conceito, é uma crença, é uma ideia, é uma memória, um conjunto de lembranças. Então, nossas relações com o outro, nossas relações com o mundo, nossa relação com a vida, toda ela, quando se baseia nisso, se baseia em contradição, em sofrimento, em conflito. Observe dentro de você a inquietude psicológica. Para rompermos com esse modelo, é necessário que você se observe, se torne ciente desse modelo presente, de como você funciona. Perceber esse modelo de pensar, sentir e agir, com base na memória. Olhar para isso, observar isso, se aproximar e ver isso. Quando você faz isso, você coloca em foco, em evidência, esta luz da consciência. Quando você continua automaticamente, de uma forma mecânica, de uma forma inconsciente, nesse modelo de pensar, sentir e agir, aquilo que está presente é só essa reação, que é o passado, que é a inconsciência. E isso se perpetua, isso continua, isso não termina. Podemos criar modificações superficiais e aparentes neste eu, nesta identidade egóica. E é isso que o ser humano tem feito. Assim, ele tem muito essa preocupação com o desenvolvimento pessoal. Ele acredita que precisa se desenvolver como pessoa. E o desenvolvimento pessoal não representa nada além de uma modificação, de uma perpetuação, de uma continuação desta velha identidade egóica. Realizar objetivos em razão desse desenvolvimento
não representa a verdade do seu ser. E, portanto, isso não representa o amor, a paz, a liberdade, a felicidade. Apenas a realização de Deus, a realização do seu ser, a realização desse ser consciência, que é essa verdade última sobre quem é você, de verdade representa o final de toda busca. Toda essa confusão que tem sido nossas vidas estão dentro dessa estrutura de dualidade. Enquanto não ocorrer o fim dessa dualidade, ou seja, a não dualidade também é chamada de Advaita. Isso é direto dos Vedas, das escrituras indianas. Está lá nos Vedas, na última parte dos Vedas, a Advaita Vedanta. A não dualidade. Seu ser é a única realidade de toda a existência, de toda a manifestação. Então, essa é a unidade. Esta é a sua unicidade consciente. É o mesmo caminho direto de Ramana Maharshi, que é esta Advaita da Vedanta. A linguagem que os sábios, que os seres realizados usam, podem ser diferentes, mas todos estão apontando para a mesma visão, para a mesma vivência. Esse apontar para esta verdade do ser, para esta verdade que somos. Esta realidade é o fim desta desordem psicológica, desta confusão psicológica. É o fim desse sentido de separação. Aquilo que aqui no canal eu tenho chamado de consciência egóica, consciência mental. A verdade é aquela que está dentro de cada um de nós, como pura consciência. Isso é algo que transcende a linguagem, isso é algo que transcende a fala. Aqui, a visão direta, a percepção direta da realidade é aquilo que se torna fundamental para cada um de nós. Então, isso rompe com o pensamento psicológico. O rompimento com esse pensamento é o rompimento com o tempo. Então, há uma quebra dessa ilusão do tempo, desse passado, desse psicológico passado. É a ilusão de viver agora, aqui, como uma entidade separada, afastada deste momento presente, deste agora, que ele coloca nesse psicológico tempo que é o passado, que o pensamento sustenta. Então as pessoas vivem, em geral, agora, aqui, inconscientes deste agora, da beleza deste momento, desta consciência, deste ser, desta realidade divina, desta unidade, desta unicidade consciente, desta consciência da presença de Deus. Esta consciência da presença divina, esta consciência da presença de Deus, é a consciência do seu ser. Então, elas vivem no passado ou no futuro, psicologicamente. Internamente, elas estão sempre se projetando para o futuro, com base nesse passado que é a memória.
Essa memória é a que constitui essa identidade egóica. Então, elas estão se identificando com o que elas não são. Elas estão se confundindo com o que elas não são. Elas estão se confundindo com esse eu. Elas se confundem com aquilo que não são. Elas se confundem com esta ego-identidade, com este falso centro, com este falso eu. Eu quero lhe convidar a uma vida livre em amor, liberdade, felicidade, a essa união consciente com Deus, na linguagem de Joel Goldsmith. A uma vida livre desse sentido de separação, desse sentido de dualidade. Ok? Esse é o assunto aqui no nosso canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e presenciais e também retiros, onde trabalhamos isso com aqueles que se aproximam. Ok? E aí fica o convite e a gente se vê no próximo. Uma vez que você tenha assumido isso, não é mais uma crença. Então, estou compartilhando com você a partir desta realização. Algo que aconteceu dentro de um processo de trabalho diante de Ramana Maharshi por mais de 20 anos.